Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, bom dia, Luiz. Conta pra gente, o pessimismo do mercado financeiro continua? Pois é, Cláudia Barto, como diria um investidor mal-humorado, bom dia porque está tudo caindo, né? Mas é claro que é bom dia, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Mais um dia de pessimismo, não é só no Brasil não, lá fora também, por quê? Saiu a inflação na zona do euro, veio muito alta, 10,6%, inflação em euro. Isso vai obrigar o Banco Central Europeu a subir mais juros, o que pode colocar o continente europeu numa recessão econômica. A conclusão óbvia é bolsas caindo lá na Europa. Nos Estados Unidos também há um temor de alta de juros, embora a inflação nos Estados Unidos talvez tenha sido a única boa notícia dos últimos dias. A inflação está caindo por lá, está em 7,7%. E aqui no Brasil segue o temor, risco fiscal, governo Lula ameaçando furar o teto de gastos e com isso a PEC da transição podendo gerar um rombo de 200 bilhões de reais. Vamos começar então o mercado financeiro de hoje conferindo a situação do mercado financeiro aqui no telão. Repare, o Ibovespa já abre de cara em queda de 2% aos 108.036 pontos. No próximo gráfico a gente vê que o pessimismo é global, tudo no vermelho. Lembrando que o mercado americano não abriu ainda, abre às 11h30 pelo horário de Brasília, portanto a queda, quem nos assiste por imagem, é de ontem, só que o índice futuro das bolsas americanas já aponta para uma nova queda nesta quinta-feira. Na Europa, caindo neste momento, Frankfurt, 0,35%, Londres, 0,63%, Paris, 0,93%, Madrid, 1,04%. Na Ásia, pregão fechado, também tudo no vermelho, Xangai caiu 0,15%, Tóquio 0,35%, Hong Kong 1,15%. E diante da expectativa de alta de juros lá fora, é natural que o dólar suba em relação ao real, assim como o euro. Próximo gráfico, vamos ver o mercado de câmbio, dólar em alta forte, 1,59%, R$ 5,47. O euro também subindo 0,88%, R$ 5,65. Repare que o euro abriu de novo uma distância em relação ao dólar. Por quê? Porque a expectativa é de juros maiores na Europa do que nos Estados Unidos. Isso valoriza o euro em relação ao próprio dólar. Bitcoin apanhando de novo, 1,13% de queda aos 16.481 dólares. E para a gente começar analisando esse momento ruim do mercado financeiro, temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Bernardo Assunção, ele que é CEO da Arton Advisors. O Bernardo que já esteve com a gente há mais ou menos 2 meses. Naquele momento a situação eu diria que era um pouco mais tranquila do que é hoje, mas de lá para cá tivemos a eleição de Lula, num primeiro momento uma lua de mel do mercado financeiro e aparentemente essa lua de mel acabou diante de uma expectativa fiscal muito ruim. Bernardo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia, amigos da Jovem Pan. A gente estava brincando aqui nos bastidores, né? Uns dizem que o amor venceu, mas na verdade o mercado está longe de se convencer, né? Ou seja, o mercado não se convenceu. E fato é que as bolsas estão caindo, independente de quem ganhou ou não a eleição. O mercado precisa ter um recado claro de como vai ser a condução da política fiscal daqui para frente. Quando um governo ameaça gastar mais e não tem uma contrapartida de onde vai tirar, ou você vai ter que aumentar muitos impostos, ou a dívida pública vai acabar subindo muito, o que vai causar uma queda muito grande na bolsa, um aumento dos juros futuros, uma contração do crédito e uma queda do desempenho econômico das empresas, e quem acaba sofrendo é o investidor e a população, e sempre quem paga a conta são os mais pobres. Então, acho que é um mercado mais, assim, desconfiado do que nunca, e acho que o anúncio da equipe econômica se torna cada vez mais crucial. O tempo está passando, a ampulheta está virada, a areia está caindo e a conta está chegando. Então, o dólar bateu quase mais de 5,50 de manhã, as bolsas estão praticamente devolvendo os ganhos do ano inteiro, e a apreensão é quem será o ministro da Fazenda, quais serão os demais integrantes do governo e quais serão as medidas tomadas para que o orçamento caiba em si próprio, né? O Brasil é grande, o buraco é grande, mas o Brasil é maior do que o buraco, é o que sempre dizem, né? O grande economista Armínio Fraga. A questão é que o buraco que se avizinha está se tornando cada vez maior.
e precisa ter respostas por parte do governo como essa conta vai ser paga. Pois é, Bernardo, essa PEC da transição, a chamada PEC fura-teto, como foi apelidada pelo mercado financeiro, na proposta encaminhada pelo governo de transição ao Congresso, chega-se quase no estouro de 200 bilhões de reais para poder acomodar o novo Bolsa Família de R$600, com aquele pagamento extra de R$150 por criança até 6 anos. Além do número ser um pouco assustador, 200 bilhões de reais, a proposta do governo eleito é que isso valha por prazo indeterminado. Eu acho que essa é a grande questão. Uma coisa é você pedir para estourar o teto no primeiro ano de mandato e a partir do segundo você negocia como vai encaixar a despesa no orçamento. Agora, se você de cara já fala, olha, me dá pelo menos 4 anos de estouro de teto, acho que é isso que está assustando o mercado, não é, Bernardo? Está assustando demais, né? Se você colocar nessa conta, né, essa turbinada de 175 bilhões, se não for mais, por ano, durante aí 4 anos, a dívida pública brasileira, claro, facilmente vai passar de 85% do PIB, o que torna eminente um rebaixamento das nossas notas, né? Ou seja, o Brasil como país vai ser rebaixado em termos de nota, o que torna mais difícil o estrangeiro vir para cá e se vem para cá vai exigir um juro maior. Então, claramente, essa equação ela tem que fechar. A gente imagina que o governo vai anunciar, provavelmente, um aumento de impostos, embora a carga tributária do país já esteja em 34% do PIB, o que já é muito alta, né? A gente já tributa como um país desenvolvido, embora tenha serviços aí oferecidos à população de um país subdesenvolvido, mas a equação fatalmente vai acabar por um aumento de impostos. E eu prezo aqui como economista que o Congresso torne esse texto um pouco mais enxuto e esclareça quais são as contrapartidas para que o orçamento caiba em si. Perfeito. Bernardo, na sua primeira resposta, você mencionou a importância da gente conhecer o nome do futuro ministro da Fazenda. Seria viável, na sua opinião, ter um nome mais político para ter, de repente, uma maior habilidade para negociar com o Congresso? Ou, na sua opinião, o melhor perfil seria alguém, de fato, da área de economia que preze pela responsabilidade fiscal? Luiz, sem dúvida nenhuma, acho que o nome técnico seria muito mais bem-vindo do que um nome político. Aliás, essa é um pouco a dúvida que paira. Isso já está no preço, né? O preço da moeda, que são os juros, e o preço do dólar, né? Que está mais alto. A gente, certamente, com um ministro mais técnico, a gente poderia ter uma interlocução melhor com o mercado e distanciar um pouco o que é o efeito político e o efeito técnico das medidas que devem ser anunciadas. É óbvio que o Brasil precisa investir muito em social, mas o social, como disse o grande economista Pércio Arida outro dia, tem que ser acompanhado de responsabilidade fiscal. O grande magia é achar esse equilíbrio, né? As primeiras mensagens aí que o mercado ouviu, e o mercado ele não é vilão, ele não joga contra ninguém, o mercado só faz uma coisa, é o preço das coisas. Então o mercado espera um equilíbrio entre o social e o progresso, e esse equilíbrio está um pouco fora de lugar nesse exato momento. Pois é, o presidente eleito Lula, lá no Egito, já tinha comentado a questão do mercado ser muito sensível, né? E hoje ele ironizou, dizendo, olha, a bolsa vai cair mesmo, o dólar vai subir. Claro que isso é um assunto do mercado financeiro, mas a gente precisa entender que quando o dólar sobe, bate na inflação. E se a inflação subir, o Banco Central, que é autônomo, vai subir taxa de juros, em vez de reduzi-la como o mercado esperava para o ano que vem. Nesse contexto, Bernardo, como é que a gente orienta a nossa audiência a fazer boas escolhas de investimentos nesse momento? Aproveita juros altos, vai mais para renda fixa, ou você também enxerga boas oportunidades na Bolsa de Valores? Na crise sempre surgem as excelentes oportunidades. Então o mercado, nesse exato momento, está dando boas oportunidades, entretanto, a cautela mais do que nunca é necessária. Então, renda fixa no Brasil, 13,75, Luiz, a gente não precisa ir muito longe. Os juros projetados aí para 2, 3 anos estão quase a 14% já, né? Numa curva longa a perder de vista, o juro brasileiro está em 13%. Então, o investidor hoje não precisa fazer muita coisa, a não ser aguardar na renda fixa para aqueles que têm um perfil mais conservador. Enquanto falamos aqui, algumas excelentes empresas que estão sofrendo muito mais por um contexto de mercado, de ambiente político, do que pelo resultado que elas apresentaram nos últimos trimestres. Então, as grandes oportunidades para a Bolsa vão acabar surgindo, como surgiram em 2015, 2016, quando o governo também teve um grande problema ali com a Dilma. Eu tenho a menor dúvida que as grandes oportunidades estão se avizinhando para todos os mercados. Para o investidor cardíaco, fica na renda fixa, para o investidor mais arrojado,
a renda variável, sem dúvida, vai trazer grandes oportunidades. Eu mesmo, de manhã, já estava procurando algumas pechinchas para comprar excelentes empresas, sem inventar muito, que geram caixa, são lucrativas em qualquer cenário. Boa, aquela velha regra do mercado, é na baixa que a gente compra para vender na alta, né? Então talvez tenha de fato uma boa oportunidade agora. Eu já continuo a entrevista com o Bernardo, mas eu queria pelo menos dar uma boa notícia, porque saiu hoje o IGP-10, que é aquela prévia do IGP calculada pela Fundação Getúlio Vargas, e pelo 4º mês consecutivo nós tivemos uma deflação. Olha aqui no telão o gráfico, repare, desde agosto a gente vem com o IGP-10 negativo. A queda agora em novembro foi de 0,59%. É uma boa notícia, porque quando a gente tem os preços no atacado, e aqui 60% do índice vem do atacado, pelo menos gera uma expectativa de lá na frente, quando bater no consumidor, a gente não tem uma inflação muito alta. Esperamos que isso prossiga, em que pese o IGP-10 ainda não reflete essa alta de curto prazo do dólar, que a gente deve sentir no próprio IGPM e também no IGPDI. No próximo gráfico, a gente vê o acumulado em 12 meses. E a gente repara como a inflação está caindo aqui no Brasil. Lembrando que o Banco Central foi o primeiro banco central relevante no mundo a subir juros, ainda em março do ano passado, o que coloca agora o Brasil numa situação muito mais favorável do que a situação americana, do que a situação europeia. Então repare que a gente chegou a um pico aqui, olha, há um ano, 19,8% era acumulado em 12 meses, veio caindo e agora 5,6%. O curioso é que o IGP-10 está num patamar menor do que o da inflação oficial medida pelo IPCA. Insisto, isso é uma boa notícia, porque permite que o Banco Central brasileiro não precise exagerar tanto na dose de juros. Hora certa na PAN, 11h26. Eu quero chamar de volta aqui o Bernardo Assunção, ele que é CEO da Arton Advisors. Bernardo, 4º mês seguido de deflação. Por outro lado, a gente tem uma expectativa de, eventualmente, preço de combustíveis que caiu muito voltar a subir, e temos um ano desafiador, olhando já para 2023, em termos de inflação, por conta do risco fiscal que a gente comentou há pouco. Nesse contexto, afinal de contas, na sua visão, o Banco Central do Brasil terá espaço para cortar juros no ano que vem, ou o cenário acaba se transformando num risco ou de manutenção dessa Selic alta o ano inteiro, ou até mesmo de uma elevação? Luiz, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Até 4, 5 semanas atrás, a gente estava vendo um efeito deflacionário nas medidas tomadas pelo governo anterior, que levavam o mercado a apostar que a partir de março do ano que vem, os juros já iam começar a cair, dos atuais 13,75 até 11 no final de 2023. O mercado agora fez uma parada estratégica. O Roberto Campos Neto deve estar coçando a cabeça nesse momento, pensando, bom, se o governo novo entrar gastando, claramente esse gasto ele vai se traduzir em inflação, né? O dólar mais alto, por outros tipos de incerteza, também podem ser resultantes de uma inflação maior. Então, eu acho que esse juro agora, se ele cai a partir do 2º semestre do ano que vem. Por efeito gravitacional, você colocou bem, o IGP-10, né, que é uma proxy do IGPM, ele está muito calcado nos preços atacados. Mas quando a gente quebra esse índice, o preço ao consumidor, né, que representa 30% desse índice que você mostrou, e o próprio INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, que representa os outros 10%, ainda estão em alta. Quando a gente olha o IPCA, que é aquela inflação do varejo, do nosso consumidor, quem ganha alguns salários mínimos ali, essa inflação já voltou para em torno de 0,6%, 0,7 ao mês. Então, o Roberto Campos Neto certamente não vai baixar juro enquanto você não tiver clareza quanto à política fiscal que vai ser adotada, os nomes do governo e como a economia vai reagir nos próximos meses. Então, acho que pelo menos tem uns 6 meses aí de juro parado. Tem um risco de cauda, de que se o mercado continuar piorando, o Roberto Campos Neto, o Banco Central, pode ser obrigado sim a subir juros. O mercado hoje já precifica os juros para janeiro de 2024 em 14% agora de manhã. Então, significa que o mercado já projeta até uma leve alta, né? Quase que pedindo um aumento adicional de juros em função da inflação, da incerteza que se avizinha. Então, acho que temos que esperar um pouquinho os quadros aí de anúncios da equipe e as próximas medidas são adotadas numa transição de governo.
Muito bem, Bernardo Assunção, CEO da Arton Advisors, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Bernardo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, obrigado a todos. E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, uma notícia sobre o BNDES, que certamente vai ganhar protagonismo no próximo governo Lula, com um foco muito importante em ações ligadas à sustentabilidade. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. O BNDES está ampliando para 2 bilhões de reais, estendendo até o fim de 2024 o orçamento do Programa de Crédito ASG, Ambiente, Sustentabilidade e Governança. Esse programa prevê ainda taxas de juros mais em conta, mais baratas para os tomadores de crédito que adotarem práticas sustentáveis. O programa tinha um orçamento original de 1 bilhão de reais e validade até o fim de 2023. Agora esse orçamento pula para 2 bilhões e vigência até 2024. Segundo o banco, também foram criados novos indicadores ligados à qualificação profissional e empregabilidade, educação básica, e há uma lista de certificações que foi revisada e ampliada, oferecendo mais alternativas ao cliente para que ele possa obter desconto. O Programa de Crédito ASG do BNDES tem como referência de custo a TLP, a taxa de longo prazo. Soma-se a TLP, uma remuneração básica do Banco de Fomento, 1,3% ao ano, mais a taxa de risco do tomador do crédito. Isso depende do perfil de cada cliente. Caso a empresa cumpra as contrapartidas determinadas e atinja as metas ASG pactuadas com o banco, pode obter uma redução nessa taxa de juros de 1,3% para 0,9% ao ano. O anúncio do BNDES acontece em meio à COP27, a Conferência do Clima que acontece no Egito. O BNDES já havia anunciado no começo da Conferência do Clima que pretende atingir a neutralidade em carbono até 2050 e fazer um inventário de emissões de projetos financiados pelo banco. Vamos ouvir o que disse a Jovem Pan o diretor de crédito produtivo do Banco de Fomento, o BNDES, Bruno Aranha. O BNDES acabou de anunciar a sua estratégia climática na COP27. Ele pretende ser neutro em carbono até 2050 e, para isso, ele está terminando o inventariado de carbono de toda a sua carteira de crédito, direta e indireta, e de participações acionárias. Nós pretendemos engajar os nossos clientes nessa jornada, para que eles possam entender qual é a sua pegada de carbono e, a partir disso, migrar para atividades menos intensivas e sustentáveis. Porque, fazendo isso, elas vão ter acesso a crédito mais barato, a melhores talentos que buscam trabalhar em empresas sustentáveis e também inovar em produtos, fazendo com que eles consigam ter um preço melhor dos produtos e serviços produzidos no Brasil, que já são verdes. Na atual gestão, o BNDES procurou ser um banco de fomento mais voltado para micro, pequenas e médias empresas, que são as grandes geradoras de empregos no país, para práticas sustentáveis e também financiamentos com maior impacto social. Do Rio, Rodrigo Viga.